Bom, hoje diz que há uma globalização, né, de tudo no planeta, né? Hoje, independente do lugar geográfico em que você esteja, você trabalha, você exerce profissões, você remete o seu trabalho através da web, através da rede mundial de computadores. Isso é uma realidade que a gente não pode fugir. Mas o exercício profissional, em cada país, existem as suas regulamentações. E num período não muito distante, final de 90, década de 80, o Brasil passava uma recessão muito grande e quando há problemas como o Brasil atravessou, não há investimento. Não havendo investimento na infraestrutura, o PIB não fica diminuído, não ocorre, e o país acaba não tendo infraestrutura, acaba não tendo trabalho para os profissionais da engenharia. Isso o Brasil viveu essa situação recentemente, aí, no final da década, né? Hoje inverte, né? Hoje o Brasil está numa condição muito boa, tanto que é a sexta potência econômica do mundo, né? E os países, principalmente da Europa, que vivem aí um momento difícil aí, e alguns até atravessando recessão, como é o caso de Portugal, que deve ter aí esse ano 1 milhão de pessoas desempregadas naquele país. Obviamente que eles querem procurar trabalho num país como o Brasil, que está num outro, com uma outra forma, uma outra cara com relação aos investimentos, principalmente da Copa do Mundo, das Olimpíadas, a questão do pré-sal. Isso mostra que o Brasil tem dinheiro, tem recursos, vai investir bastante em infraestrutura, precisa investir. A falta de infraestrutura, portanto, precisamos da engenharia. Mas ocorre que hoje nós não temos falta de profissionais. Talvez em algumas áreas que seja exceção, como o caso de minérios, do gás, do petróleo, talvez haja escassez, né? Mas no geral não há, porque projetou-se há 3 anos atrás um PIB de 4,5% e 5%. Como 70% do PIB está relacionado com a engenharia, né, com a engenharia, agronomia, com a área tecnológica, houve uma projeção da falta de 340 mil profissionais. E nós formamos uma média de 40 mil expedições de carteira anuais. Em 3 anos teria 120 mil carteiras, 120 mil formados, para uma demanda que em torno de 340 mil, iria faltar engenheiro. E começou toda essa falácia de que vai faltar engenheiro. Mas isso se o PIB tivesse ocorrido no patamar de 4,5%, 5% e até 7%, alguns economistas chegaram a falar. Isso não ocorreu, e não ocorre, e não está ocorrendo. E não há projeção para que o PIB passe de 2,5%. Consequentemente, então, não houve essa demanda pela falta na área tecnológica. Consequentemente, não havendo falta, nós temos profissionais suficientes. Com relação ao profissional estrangeiro, né, que quer vir para cá, porque essa é a perspectiva do Brasil, nós temos que fazer as exigências, no mínimo aquelas que nós fazemos para o cidadão que é brasileiro. O jovem que se forma na área tecnológica, ele vem até os CRES, nosso sistema Confea-CRES registrar, e nós fazemos as exigências deles, dos documentos deles, do currículo escolar, do diploma, enfim, aquela documentação necessária que está prevista na nossa legislação. Para o profissional estrangeiro, nós vamos exigir a mesma coisa, a mesma documentação. Se para o brasileiro eu exijo, para o estrangeiro também. O que eu exijo além do estrangeiro? Que ele pegue a documentação dele e traduza para a língua portuguesa. Se ele quer trabalhar lá no Brasil, ele tem que ter os documentos dele traduzidos para nós na língua portuguesa. Essa é a outra exigência, além daquelas dos brasileiros. Então, em termos de exigência para os profissionais estrangeiros, é que eles cumpram a legislação brasileira. Com relação à questão da medicina aí, e pode depois vir para outras profissões aí, de demandas, né? O que nós não podemos permitir é que um profissional estrangeiro, seja ele da medicina ou de qualquer outra profissão regulamentada ou não, né, que ele não entre aqui com visto de turista e venha exercer a profissão, porque quando nós vamos lá, não existe essa reciprocidade para o brasileiro. O brasileiro, quando chega no estrangeiro, ele tem que cumprir todas as leis daquele país. E aqui não pode ser diferente. Nós temos leis, nós temos um país, um Estado democrático. O Estado democrático significa o estrito cumprimento da lei, porque quando não há cumprimento da lei, é guerra civil, não há democracia, vira qualquer outra coisa menos democracia. Se nós estamos num Estado democrático e de direito, temos que cumprir a lei do nosso país. Quando vamos lá fora, no estrangeiro, nós temos que cumprir a lei daquele país e vice-versa, quando eles vêm, tem que cumprir a nossa lei. E para trabalhar aqui, primeira coisa, nós temos que olhar que o mercado de trabalho do brasileiro, primeiro nós temos que atender os profissionais nossos que estão desempregados.
E só depois, se houver escassez e não tivermos profissionais, nós não vamos atrapalhar o progresso do país. Nós vamos permitir, sim, que ingresse profissional estrangeiro, desde que haja escassez e que seja necessário, com um visto temporário, para atender a demanda do país. Mas no caso da engenharia, isso não está ocorrendo. Na medicina, eu não sei como é que está a medicina, mas somos solidários aos médicos dentro dessa mesma visão que nós temos da engenharia. Se houver falta de profissional, nada mais justo do que o país buscar profissionais estrangeiros, de qualquer profissional regulamentado. E se não há falta, e nós temos até profissionais da engenharia desempregados, primeiro nós vamos garantir o emprego para os profissionais do Brasil. Tem que ser muito claro isso aí, porque o Brasil é nosso, o Brasil é dos brasileiros, certo? E quando formos lá fora, o tratamento que nós recebemos lá fora é o mesmo que nós vamos dar para eles aqui, que é o princípio da reciprocidade. E um terceiro princípio é do intercâmbio técnico-cultural que deve haver, porque se não houver um intercâmbio técnico-cultural, para que trazer o profissional estrangeiro para cá, para que autorizar? Então, essas são as condições básicas, justas, equilibradas e que demonstra que o sistema Confea-CREA e a engenharia do país, e a agronomia do país, se coloca à disposição do governo, se coloca à disposição do Brasil. É esse o nosso papel, de colocar os nossos conhecimentos para o desenvolvimento, para o progresso do Brasil e jamais prejudicar o país, ficar como algo que atrapalhe o desenvolvimento do país. Nós queremos ajudar o país a desenvolver e progredir, respeitado que o Brasil são dos brasileiros e nós brasileiros é que temos direito, primeiro, de optar pelo nosso trabalho aqui na nossa nação.